Nada que tenha, gente. Nada que tenha. E Camico Mata Cabral. Bom, não sou um bocadinho ausente. Mas palavra de boa, nada que tenha. Simplesmente, não sou um bocadinho ausente porque está ocupada. Aquilo só. A nossa rede social é muito confundinho. Não que está bailando, que está preocupado. Sai. Aquilo que tem. Não que pode sair. Lirinca vinca. Muito obrigado pela mensagem. Já posso tudo que manda mensagem. Outros que não apanham coronavírus. Se apanha coronavírus, bora subir. Mas graças a Deus, estou linda. Nunca apanha coronavírus. Está muito bem. Estou muito bem de saúde. Minha férias acaba. Retomo meu trabalho. Estou muito ocupada. E que ela só comanda. Mas se boca hoje acaba bata preocupada. Não está. Não acompanha tudo. Simplesmente decidi que está assim, ativa. Mas está. Ok? Muito obrigada a vos tudo. Boa noite a vos tudo que entra. Junta budus mão para bucunza. Não faz aquilo. Do Santos Raul Teixeira. Não se vê. Não se vê. Coisas não mudam. Yeah? Que é que o Tigantan lhe nasceu muito breve. E caso de Jimmys. Você já me que Jimmys e como? E que está olhando sentado. E caso de Jimmys, que eu faço de pirraça, de propósito, e faço vídeo, de que não discute com o mulher. Ou seja, é não. Faço como é que é chamar? Coisas de ficção. Você vê coisas combinadas. Tipo coisas combinadas, lágrimas de crocodilo. E filma aquilo de propósito, e faço live de propósito, para poder falar de como é número de rede social, tudo põe, e tem problema com se mulher já não chora. Tudo combinado, tudo bem pensado. Ele é calculista. Águia beijo. Calculista, Jimmys. Doca Freira. Para falar de como a família Ganfreira está com churro. Lesmente tem, gente. Quem come este tipo de linha ali, não abre esse no linha. Não abre esse no linha. Não é que finginha na chora. Pero não põe mais para olhar. Para aqueles que estão tendo a oportunidade de olhar, não faz questão. Não faz questão. Não faz questão. Não faz questão. Só um momento. Tudo direto, como facilhar tudo direto, como fazer dentro da casa. O cara piacia minha bodoca. Justa um canção já, um canção doca, bata burgunho. E que? Bata burgunho. Mostra pra gente onde é que vai cantar assim. Um cansa. Tudo era cobrado para verbo. Minha filha coitada vai estar cobrado para verbo. Doca, tigre de Malásia. Direto, como facilhar tudo direto, como fazer dentro da casa. O cara piacia minha bodoca. Justa um canção já, um canção doca, bata burgunho. E que? Bata burgunho. Mostra pra gente onde é que vai cantar assim. Um cansa. Tudo era cobrado para verbo. Minha filha coitada vai estar cobrado para verbo. Só um momento, tem que não fazer. Direto, como facilhar tudo direto, como fazer dentro. Ora que a gente não gosta da inteligência de gente. E está cansado. E está cansado. Ora que a gente não leva gente. E está cansado. Nayanka. Não me chamou a atenção. Vou falar com a Direto, como facilhar tudo direto, como fazer dentro da casa. O cara piacia minha bodoca. Porque aqui não gosta com paciência. Com inteligência de gente. E está cansado. Nayanka. Esse primeiro direito que o Doca não faz dentro de boa casa. Nayanka. Esse primeiro direito que o Doca faz dentro de boa casa.
que cana fia como ia bom. Ocha doca faz aqui outros direitos que estava a fazer há anos e séculos. Não é que estava para buscar na imposição. Baltazar não ajuda. Bujum não só entrar direto. A mim que era para entrar dentro, porque antes de boa vídeo, talvez a mim olhar, você vê como a doca, não riba, não bem, boa calma, você nota como a doca com puisi direitos público recentemente. E por público, não ganha muito fazer atenção ainda na roda, para votar desculpa, mas não fala você mantenha, você tudo entra. Jimis com sana puisi direito para público, que não tem certeza como é com influência de Carlos Santiago, porque não é direito que não acompanha ba, com contas falsas, tinha contas falsos, né? Cada quem pode chamar assim que está chamado, mas a mim se vê como é falso, simplesmente tinha rosto castelo que tinha nome. Não é que Carlos Santiago não fala como o direito casta para público, soma ele doca e tabar que las palha para poder perto domingo Simões Pereira e decidir pui se direitos que está fazendo se publicações goze para público. Não tem certeza absoluta quase. Um ponto aqui outro biasco, vou fazer aqui brincadeira, não é que não fala doca como doca, bem para me reivindicar minha direito de um punidor. Quando eu abri ali uma organização, qualquer coisa como fala, grupo ou associação de punidores oficialmente declarados. Vou lembrar. Ok. Não tenho certeza e tem a ver com o que o Carlos Santiago fala. E pulo, tudo bem. E pulo, a mim está olhando na mesma. Tudo que você está chegando. Tudo, mangra, a gente está olhando. Ok. Doca leva anos e anos na coba gente. Coba mames de gente. Toma dinheiro que racha pampanas de mames de gente com obus, berquilos de papel de gente. E tá te ensinando com eu. A bona yanka. Com todo respeito, não tem nada contra você como mulher. A mim, eu sei como mulher. Nunca na minha vida eu sei como mulher. Nunca na minha vida insulta mulher, minha companheira. Nunca. E nem nunca que ela está nascendo. A minha problema é com chacolistas. Ok? Anos tudo que doca na sustentar com se calabantendade. Porque doca é calabante. E faz calabantendade e sustentou anos e anos e sustenta caprichos e sustenta filhos com dinheiros de pecado. Boca cansa. Na yanka boca cansa ba. Porque ina chupa ba mel. Que tempo ina rocolhe. Só gente capanha ba pe. Gente cajiro ba. Mas, não fala. Zé mara cabeça. Obrigado. Charninho, obrigado. Ane imbo. Moneaki, kono non ane imbo umaru siso kombalo. Ajarama ko waddako. Ko bui non mi weltima. Mi weltima bui albarka. Pake ko bu fasi. Kama si boka kiria bu filho. Obu mame kirio. Boka toma kiria son mundo te educao. Ajarama umaru siso kombalo. Obrigado, porque que eu faço? Bukiria doca. Doca os na bindi manzinho. Na junta com nós jintis para falar como é tem que me ensinar mundo doca. Doca tem que me ensinar o mundo. Doca é a beijo. A bonha yanka, a os bucança. É anos tudo que o filho como sustenta com dinheiro de Obama. Com todo respeito. Com todo respeito. Onde é que você estava na posição de mulher? No lugar de mulher que está protegendo sua família. No lugar de dona de lar. Comiste bem para se lar. Comiste bem para se marido. Na yanka como mulher, francamente, abo, injuteu. Com todo respeito. Não tem nada contra a pessoa que consigo. Agora, quando eu falo que consigo, também na rede social, que ela está nascendo mesmo, coisa como falsa como. Não é que você sustenta menino, doca sustenta se filhos tudo com dinheiro de coobado com bunda de gente. Dinheiro que fazia acusações com famílias de gente, que fazia ataca famílias de gente. É anos tudo na yanka, os que bem cansa. Para ver tem filho de Deus que bem mete dedo na ferida. Chocolil. Ela que falaré e can. E conta como tem a bar
Bom, ouvi tudo aqui direto, você me quem na referir, gente de que lado que faz aqui direto e põe áudio de Doca. Que áudio recente, Doca tá por falar com que áudio e montagem porque mentira. Nunca se vai quem que Doca não gana como que áudio e montagem. Que é montagem? Que é áudio recente ali, com o nascimento do menino ali, nosso sobrinho ali, bebê. Então aqui tá menino tem nome de 57 chibatada na Medina, haram. Para boa de como dito de águia beijo. Quer dizer, Doca giro. Doca é calculista, águia beijo. Para poder enganar, menino próprio tem bom nome. Foi uma vergonha. Aquilo é áudio mesmo recente, porque Doca na comena dos lados. Não conta boss. Que é como Mr. Bim pedir boss? Onde eu vou pedir a linha manga dele? Nada boss linha, principalmente mulheres. Para ele deixar uma mensagem para Nayanka. Na chegada. Jimis, coba bunda de gente para ir comer, coba bunda de gente para ir bibi, coba bunda de mame de gente Nayanka, mulheres que tem bunda suma bo. Bunda e bunda. Mulher por de pequenino e grosso e que bunda e bunda. Nayanka o vive de luxo. O vive privilégio. A custa de bunda, cuno de mame de gentes, não vai linguagem terra. Bucinteanos e Inglaterra, Portugal, Bissau, Nunde, sei lá. Doca na fasi calabantendade entre Bissau e Europa, Nayanka bucinta. Coisa que ele faz badina, para botar uma posição de fêmea. Posição de mame Nayanka, não. Claro, dinheiro não cai. Mas que tada, por cabo, também e outro bunda mole. Isso mas como falou, baja bunda tirava Doca na bunda mole, ndari para beber abrir bar. Mas que tempo, com a camisa fascinada, e via que mandou comigo falar com a gente de cor, já com todo respeito, lá na Bissau, lá na praça de Bissau, e é que acostumar. Quer dizer, eles e gente fino, que está trabalhando, que está trabalho de limpeza, que está fazendo qualquer outro tipo de trabalho, porque dinheiro na chuva a custa de gente, o marido que está trabalhando, que está lanta para ir calura, suma homem normal. Abo, dinheiro não entra boca na punta siduno, porque tem uma fonte que na chuva. Nayanka, vou viver de que lá tudo. Gosto que tem. Kau di chupa que tem porque o maro se soca balo, pois Doca nesse espaço e criar, e manda criar. Gosto kau di chupa que tem Nayanka. Gosto na enchora com uma bucança. Budi de burgunho babu cabeça. Shame on you, Nayanka. 5 inglês está falando, bota desculpa em inglês. Shame on you. Calma. Buka cancel? Como que buka cancel para gogos kuno kunsana kunsa? E kunsana Nayanka buka pudi cancel. É cinema kunsa, minha parte pipoca gratuito. Você fica com uma banda salão de Doca, você. E paguei vídeo, e paguei direto. E paga ali, que não se conta. Mas é assim como eu não fazer outros, não fazer porque fazer de piraça. E na discutir que se ninguém filmar para gente olhar para poder falar já como ele lesado. Mas lesado na nunde. Nayanka boy lesado na nunde. Nunde que bu lesado. A boy cúmplice de bu marido, porque bu marido é bandi salão. Bu judal, bu apoia ali no estudo. Bu para bu filhos, bu sustenta aqui meninos com todo respeito, com toda consideração. Esse caninho insulto, com dinheiro, com Doca, lágrima de sangue de outro gente, bu sustenta bu cabeça, bu capricho, uma subiu, uma ria, Doca nangaba, Doca com contando de. Se mulher é bonita, se mulher tá tierra, não sabe. Se mulher tá vestida, não sabe. Se má tá comprar perfumes caro. Cansa. Com dinheiro de quem? Com dinheiro de bo, com a jubim, com dinheiro de mim, com a fazer direto, com dinheiro de inocentes que se está na Guiné-Bissau, com furtado para que golpistas calabantes suma Doca, ele que toma ejeta Doca para atacar. Minha grandioso líder,
homem que não deposita confiança nele, que de toqueiro que de tribunal. Que não dinheiro, que não é que sustenta aquele, que você sustenta a cabeça aquele, que você sustenta aquele, que você sustenta o filho, que e não dinheiro de gente, porque dinheiro de povo, que aqui de povo e de bom, e de mim. Bom, não entende? Agora não é que também falei câncer. A mim contra Coba mal. A mim contra quem que tá partilha vídeo de Coba mal. A mim contra quem que tá bem na direto de Coba mal e na da gosto e na aplaudir. Não fica triste? Ora com uma mulher fêmea está num direito de racha. Bom, aplaudir. Nem se boca gosta. Bata lembra como kuno kubutene. Kuno. Que lá kubutene. Que kuno kuna rachado. El kubutene bari vai rumala. Pa waja ngoja Coba mal na minha vida é dia só ontem contorria pensa como é que tem mais Coba mal caba e que tem mais tipo de Coba mal caba e que existe caba tudo que é que na cobado uma vergonha triste Coba kuno Coba autoproclamado tô com tá falando que tá cuspe dentro Coba de bunda que faz que que lá Dona Flora lá, que se dois maridos lá de coisa, de leste. Dona Flora que se dois maridos, nunca se viu com mal cobado, tô com todo misto vomitar. Gente de que outro lado lá, na sei lado, a bodoca pale. Malis que bo coba outro, a nós tudo que bo coba. Bo coba, tô com boca terina de coba. Uma vergonha na rede social. Hoje me gente guinense sinta kana copia que bali kana discutir que bali nunca falam caiara bo lembra caso de deputados bo lembra de que mandeles para não que se donas que se ter donas nunca se que não sabe na trabalho manca passam tala de nunca passou aqui filho da puta bo desculpa nunca passam tá porque tá den a mim prosintra não palavras obscenas na minha boca e tá den porque a mim fêmea Boko bangutro na yanka businta buribu como é que dinheiro de fugo. Butoja bu homem que se fede de boca. Coba mal e sinta agora. Aos na yanka na fasin caldo de mancara. Na yanka ndeke busta businta bunari. Buia abrir bar com dinheiro de gente, não dinheiro a nós coitado que lá que boia abrir bar kel. Dinheiro de povo lá na Guiné, que lá que boia abrir bar kel. Tem aos bonas sustentado com o dinheiro. Businta bunari. Buta bim pa fazer cena ali, como buna chorana. E kana fazer direto. Gosto buna traval. Misto já doca se contra buca mates. Moli tena ponto kuna yanka na travou que travou a mais que 10 anos, canto ano que busali na rede social buna Coba gente. A mim quer sinang, a mim kunsana como na entra na ambiente fundo na de guinenses, kunsana descobrir realidade de guinenses na companhia ali na rede social. Porque a mim alguém estava totalmente perdida com tudo que tem a ver com a Guiné-Bissau. Totalmente. Kata acompanha banara de Guiné, nunca se banara de Guiné-Bissau, nem nada. Na yanke tem que o homem que fascina ali. Você então, gosi, rapaz que totis. Uai, não kunsana. Cansão doca, bata burgunho. E que? Bata burgunho. Manda pra gente olhar como a cansana se vê. Cansa. Baui. Para mostrar para gente olhar como custa. É na sibi. Bukansa. Como é que custa? Busta mesmo na yanka, a mim coisa nem nada de mal. Busta na bucasa. Era consolo janela lá. Buco se mata pui cabelo humano, buco pinta, talvez unta verniz, bu apresenta para o mundo. Mas aqui mostrou na yanka real. De lá acabou preocupa. Busta normal, busta direito, busta bonita, bu continua linda, ma. Papá. Acabou preocupa com aquilo. Manda bem falou na yanka kuma. Abo. Minha tem borgonha de bo. Se só bo, tipo de bo, se tudo minha ser do tipo de bo, suma bo. Que tá fazendo calabantendade com esse mulher, com esse homem, que tá ajuda esse homem na cobrir esse homem na calabantendade, anos e séculos na yanka, e por causa outro bandida, vamos falar na outro vídeo. Bandida, e que insulto, tem bandida, vou poder, e tem mangas de maneira de falar em bandida, calabantendade, yeah?
e kana aqui outro de caráter de meia noite, e kana aqui sentido. Pelo amor de Deus, enquanto como a mim kama santa de que ninguém kama santa de que me. E tem mangas de maneira de bandidasco. Bandidasco e oculta o homem. Segundo o homem, quer dizer, e falaram como atrás de bom homem tem sempre bom mulher. Mas na boa casa, que é assim, atrás de mau homem está pior mulher, que é da boa, na yanka. A boa pior exemplo de mulheres. Pior, a boa que exemplo a seguir, na yanka. Gosto de dinheiro que tem, para comprar cabelo humano. Vai. Rapassou, vou parecer que preta, nada que tem. Toda hora na cobra para Bieribo. Meu filho coitado na cobra para Bieribo. Que filhos com cobra também agora. É capaz de não. Que mames com cobra agora. Que bunda mata ne balurde que bunda minha bunda. A mim preta. Mora com a minha bunda capindra. Ali. E capindra. Mas bunda que mata ne balur de que minha bunda. Bubunda que mate ne balur de que bunda de bodi desculpam de tudo nya seguidores que na acompanham ali. Bubunda que mate ne balur de mames de gente que pode ser filho curachado. Bubunda que mais importante bunda e bunda. Misa tá sai, coco tá sai, piri tá sai, que males que cova como bunda tem que ser pequena, baba ali na faz tudo cuno tá baba, tudo cuno tá tirar líquido. Que normal porque tem que manter lubrificado. Tudo cuno tá cheira, tudo cojon tá cheira porque cuno tem que cheira para via de bactérias que tem de bom e de mal e normal. Cuno botar la bali gosto vira gosto ingrato e cheira. Na yanka. Un cojon de que bunda mas tem respeito cuno chora como todo dia na cobado. Antana na cobado na rede social. Nós seguidores que cobado na rede social. Nós seguidores que toma guerras para nós ler. Da lembrate a os nada exemplo na mim. Hoje a mim um acusado lin caluniano. Gente com que consi. Mulheres homens lá na Inglaterra. Firma para mim. Todo lado do mundo. Não que bucuno mais não cuno. Para bucuno mais na yanka com todo respeito cuno e cuno. Não cana bem para mim sentar na caule com conversas bori você fica uma caminho cedo. E sabe bo, e que sabe bo mitil dentro do bolso. A mim preta se deu enfrentar um roco na rua, o falam preta, vou falar ba esquece. Não resolve. Nada que tem. E cami como tá cabra. Na pidi. Todo quem que me este bem mais para bem racha bunda de na yanka. Só como fala ba aqui bia. Vai racha só. A mim que tá partilha. A voz que tá partilha vídeo de rachamento. A voz se cúmplice. Odissa. Que ela está direito. Na pedi tudo minha colega. Não te se voz na linha. Vou pera. Você ora tão próprio. Vai na barita. Porque amanhã não vai trabalhar. Na pedi. Na direto que doca faz o último. Fora desse que faz de piraça. E chama nome de nós ativistas. E chama nome de nós grande página. Carlos Santiago. Boa evita. Doca se está na se calabantendade para que doca chama bom nome porque doca na sua voz. Doca na pui gente na ter voz respeito que da voz. Carlos Santiago acabou certa para doca bata chama nome de boa página porque o nome de boa página é de respeito Carlos Santiago. Nome de boa página e nome grande aos Carlos Santiago. Partilha vídeo que doca na coba mal e na pui gente na perder confiança na boa na perder credibilidade. Carlos Santiago disse siga bolinha. Continua bolinha que vou continuar porque não pode gente na perder confiança na boa. Que vou partilhar. Você para ver o que? E que tem que considerar. E sabe guinense, e que sabe guinense, que tem que saber quem que doca. Quem que me se sabe novidade sobre doca? Vai página de doca. Vai página de doca. Carlos Santiago que partilhar, não pediu de fundo de minha coração. Kabu partilhar vídeo que doca na coba mal, kabu partilhar. Carlos Santiago, kabu fasikila. Bona entende? Vou partilhar. Bona mancha. Bona mancha imagem de bom página. Porque que males indecente. Não sei como. Porque fazer o propósito. Tem para de que manda bu fazer. Para de coisas que fala. Mas que doca fala aos que fala baja Carlos Santiago. Que doca contane direto que coba cuno de minha sem dor nem piedade que leva anos se vida tudo na coba.
Sindur nimpiedade que de importante. Kudoka papel, kudoka papel bajane trombetas, tudo que faz. Como na partilhar. Acabou fazer aquilo. Acabou fazer aquilo, então eu tô com isso gente partilhar. E tô com isso gente partilhar body shadoka. Body shadoka porque batata de doka cozinha já e caten dia de sai. Manga de gente tá pondera, tá de shadoka. Pabia di ki na yanka, ma ki na yanka ko waje pequenino naquilo e fogo. Ora com papel. Gente tá falando fuma já tudo droga de que terra de que está. Oi bibi já tudo álcool de que terra de que está. No, na yanka é uma perigosa. Dinheiro que tem já de você dinheiro gosta de mama. Pa, ma, miles e miles de euros. Na yanka, boca tem estabilidade. Doca é instável. Aos Inglaterra, amanhã e Portugal, irmão amanhã Guiné, meninos rabreca sossegar, estava lá na Inglaterra lá, e que cozinha na Inglaterra, e vai bem, chirimpa, coisa de parentes muçulmanos, suma saltão. Como é que vou me para que meninos tenham uma boa educação amanhã? Que meninos giro já? É na kunsa vai rede social, porque não me lembram a gente. De todo o vídeo de doca, aí tem uma coisa não mostrar, ele paga nessa página, mas não tem nada já. A mim tem todo o vídeo, não mostra aqui que miste, na yanka. Qual exemplo de mame caboye? Amanhã o filho na puntão na yanka. Quando o pai, vou desculpar em português, não pedi desculpa dele já. Oh mãe, quando o pai andava a insultar as pessoas na rede social, onde é que tu estavas, mãe? Por que deixaste o pai fazer isso? Calca na bim cedo por resposta amanhã para aqui meninos. Na yanka? Calca na bim cedo por resposta porque o filho não olha vídeos tudo que se pá é fácil. Que o filho desculpa de doca, que filho de doca, porque aquilo está olhando, que magarando. Simplesmente cana tem coragem de enfrentar esse papel porque se como aquilo que está deles lite. Através de um vídeo susso nojento que doca está fazendo com a gente, aquilo que está deles lite com bianda para comer, para pagar sua escola, para bisteles na yanka. Suma minher, não tem vergonha de boa. Não tem vergonha de boa. Doca, bruta de doca. Ou se rianta, na vídeo aqui fazia ontem, irá partilha. Gosto de Jamaica tem 1,90 m. Gosto de ter 1,70 m em casa de canto. Além de tipo, ina faz. Ina culi. Para bulam tanda doca, para buscar vida. Doca, camase no bom imigrantes, que tem na terra branca, que talanta 5 horas madrugada, não cure com outro, não na carampia com outro, para na yanka. Businta bu comer de bem de melhor, bu comer de dinheiro de fogo. Bu sustenta bu filhos com dinheiro de fogo. A osso tem cinta bu na lepsino na rede social. Era bibi água. Enquanto na vira a câmera na tisi na linha gosse. Tem que acabar aqui a lepsimento na rede social. Tudo orang tá cobrado para bieribo. Tudo orang tá lepsino para bieribo. Só que pode aquilo na yanka, não leva, não é rede social, não é perau. Não leva, não é perau, gosto que só deu. É como anda fala, nunca fiel. Baju ya baku combina com doca, para puri fala jalla na Guiné lá, uma rosi só embalo como Cherninho, através de Cherninho. Com licença, poi toco e tem problema que se mulher, se estrutura de família na dana, nunca sabe que. Doca e águia beijo, é tudo que faz calculado. E calculado não. E vira a câmera, só uma coisa de nhanca, sabe como a doca na filmar. Eu pude pôr para gente jovem. Nhanca não toca na palma, não tem pena de bo. A mim que tem pena de bo, quem que tem pena é galinha, o pato. E acabou. A boa estrupadora, suma doca, a boa se cabalida na yanka, suma mulher não desprezau. Na fila de mulheres na yanka não desprezau. Para ter calabante bunda mole, suma doca. Anos e séculos na comer dinheiro de gente. E comer dinheiro de fato matali, que mandado lá de América. Cadê de me torna sempre não falar. Buka perta ku doca, para doca torna bajuda de gente paraplégica que está lá na Lenker, Fatima tá da Lenker. Para doca torna dinheiro de quila, bucinta, chupa dinheiro de doca, tá que sabe bo. Gosto de dinheiro que tem. E abre cortina vermelho. Só mais quer falar como na barra estava fazer o karate de meia-noite, ele estava palpar se certas coisas estão em certos lugares. E simplesmente extra. É normal, se você tem calabante, você ajuda calabante, você recebe extra. É normal.
Barco minjer preto, kata funciona. Minjer com filhos que na barca na vai lungo, porque trabalha de bar e dedicação. Trabalha de restaurante e dedicação na yanka. Preto que costuma aquela boca, costuma dormir. Doka costuma falar mama, junda manta, boca costuma lanta ser boca se que batalha. Boca da balur que imigração, boca costuma vida fácil na yanka. Boca costuma vida fácil. A voz cabrianos de Bissau. Vou desculpar no fundo de minha alma. Gente soma boss, que tá tira bom nome, que tá desrespeita bom filhos. É gente de cor chamar fu de praça de Bissau. Vou te desculpar. Tá na família, sabe? Tá na família de tudo cor. Que la boss vem no papel ali canto bias. Na yanka, se contra mim alguém que tá usava palavras obscenas. Não mandou banca se vem nunde. Mangana faz aquela procura, como faz aquela anta sente como a minha cabeça que na coba. Não sente minha cabeça, coitado que me gera lima. Na perigo só favor ali na rodapé. Vou confirmar e dizer tem que civil. Doca que tem irmã fêmea, parece ter único irmã fêmea, certo? Doca tem único irmã, quem que tem conhecimento do que ele está falando? Bob. Que irmã de Doca supostamente de ser minha família de mim. Pabia desse pape e muçulmano. Alguém fala em essa alto, mas não tenho certeza. Já, a gente na pedilinha. Vou pegar na linha porque hora na bai, misti para boi entrar minheiros para boi papel, mas bora você do breve. Acabou tarde ali não, já homens, mas misti para mais minheiros. Misti para mais minheiros. Espera na corta. Não espera como é que na corta ali na tentativa alguém porque não vai mais, não continua. Se toma. Vou pegar. Se entra e está fazendo favor de pena repetir o dia. Tudo direto, como fazia tudo em casa. O cara minha filha me adora. O Deus está cansado. Cansado já, cansado. Cansado, Doca, bata por orgulho. E que? Tudo direto como facilhar. Tudo direto como facilhar, Doca. Eu estou cansado. Pá. Mas, não cansa, pá. Se alguém que está riendo ver que lo direito não cansa, como anda buscar casamento teus? Ah? Como cansar na yanka? Cansa que por tem. Você como nós mendigar não tem que ser contadores de verdade. Ora como papel que pensa? E bandida! E puta! Nunca sabia! Minhas na toca palma na manda coração na da gosto. A mim cana acabou que quem que tem bom berculho. Doca falou que tem 1,90 m e tal. Berculho ele tem 20 centímetros por aí. Kau que riantau el butene já dos sobrinhos bonitos como dano sin na cara de meia-noite. Bona em cansa. Yanka paranganano. Paranganano, na yanka paranganano. O cara acabou com a gente certo direito. Sim. Quem que se vê tapula? Ou é tapu, como? Me se fala tapu entre quatro paredes e tapu joelho na chompa. É isso que me se fala. Ma barsan nanyi, ma pembin nanyi. Tá falando pá. Por e fazer posição de por dar mamá de joelho e beijão. Acabou cansando. E cansando na yanka bona pulga. Dinheiro de nós coitados, que furtado na Guiné. E pagado doca. Para doca coba, injúria. E ataca. Doutora Paula, toque para o tribunal. E ataca e acusa crimes de sangue, que até nenhum macho. Quando vem fermentar doca. Pelo menos tem um macho de barrari que chora na yanka. Ai, casa. Ai, doca, casa. Ai, doca. Na yanka. Respeitam na yanka. Respeita minheiros. Nenhum minheiro cana com a bola na rodapé, na pedi. Ninguém cana manda nenhum tipo de palavra. Mas boss, minha colegas, boa evita. Até nada lá de. Boa evita, boa cortar a doca. Boa já como rompi, outros rompi amizade comigo. Desde o último direito como fala, para evitar de doca. A mim que interessa. Não entende? Que lá cana tudo enquanto não pensa, que quem pensa. Boy vita di calabante di doca, king que nasce calabante na muri calabante, enquanto a boss como doca na come para dos lados, vou pensar mentira.
Mpala ba boy vita di doka bo pense mentira. Mpala boss ka bo chiganta Jimis nunde DSP bo pense mentira. Mpala boss ka bo chiganta Jimis la. Pa tudo humilhação ku Jimis fasi. A nós tudo não vive no olhar. Não cá por discutir. Nunca tem nada com doka pessoalmente. Com pessoa nunca tem nada com doka. Nada. Mas doka nasce torto. E namoro torto. Portanto, Nayanka, bem feita. Nayanka. Misi mas jubin kasi kal cinema kuna temas. Sobre Nayanka kudoka, sobre bar, restaurante. Parecem como isso é bido. Gosto de fazer outro direito, Nayanka tu fazer direito. Quem já como nem falar ali, como fala. Doka. Quem como nem papel já mais na direito, para quê? Para ainda mais. Brahma câmera é outro ali. Se só tá aqui outro lá. Nunca se bique, Susi Barbosa aqui outro ali. Retóricas, Doka. Não cansa. Não cansa aquilo lá. Quando eu falar do como é tem que me ensina bom, na bom. A nós que nós estamos ansiosos para pera para olhar que é que nós gente misti tomar na bom, ou que é que nós gente na cobra boca para ele doca. Não está. Nós está curioso para olhar. Não me soja bufim. A mim alguém que me soja bufim, que me se para matar o doca. Não, que lá não. Mas me se para fazer um pito de pumba, suma kumaro se só com balo manda fazer. Com falar. E cá me com falar de. E cá me com falar. Porque a mim fino demais, paciente 57 chibatadas na minha bom pó de corpo, que Deus dá. Mas na missão eu pito de pumba praça pública na Medina, doca. Suma com manelinho fazendo cidadão, com pneu com arame farfado. A mim que ele tinha desejo papo, que ele tinha votos de bom desejo com tem ano para doca. País sai macho de verdade doca, que na puna praça pública, doca. Papu na praça pública, para chorar lágrima de sangue, porque nunca bocana cruz. Vou costumar tipo ali, vamos eles 500 mil, 7 mil, bona jogar outro. E por quê? E que sai, enquanto a voz como a doca, que sai lá, doca está na dos lados, doca não usa a voz, não, doca que podia usar, nunca se fique, fosse que, disse que leva. Não fica longe de doca. Na conta boss mas é mentira os boss fica longe de Jimis na desgraça tudo que perto boss e tem uma maldição dentro dele ainda aqui e que por dia que bar e quanta mentira como bar rebentado Nayanka to com vidro saltei fidi Nayanka na pé nunca se bique que é ba ameaçar mas anda fala boss ora cagin na lepsino cansa. Se bar rebentado, bar vai vandalizar se bar. Não que fazer direito para mostrar vos? Quer que manda Jimis que fazer direito para mostrar? Alguém suma Jimis, figura pública na nossa sociedade, não mistiu, não que mistiu. Jimis é figura pública. Nunca tá cansado falar? Ni a mi unda o resuma mi pali. Se algum coisa consiga caro, não de comparar. Não fazer direito da simples. Sabe, quando deixa de música na minha trabalho lá, luz acesa, se bique, pega põe música lá na baia, na que a bateria descarrega, faz direto, mostra a voz. Cufa de agora para alguém vai agredir. Jimis quanta mentira como é agredir se bar rebentado. Tô com vidro saltando, se bife assim, se bique. Doca, prova estender. Vou olhar aqui vídeo ali na rede social. Vou olhar porque doca costuma fazer de vítima e costuma fazer chantagem para sobreviver. Que barca na avançar. Porque doca costuma que canseira, e quase fica hilando cedo. Gosto agora que você está de cota, você está quase por bem perto, melina lá. Quando eu pode tocar bar, café, restaurante, dentro de Portugal. Doca. Você traz de doca. Vou falar doca para mancha boa imagem. Carlos Santiago, cabuceta sua página com disparates de doca Carlos Santiago, cabu faciquila. Não tem nada lá. Mas é um pedido com a minha fazia. Cabu pirre os seguidores com disparate de doca, porque doca é diabo, tudo que é com doca papia. Diz que eu só doca, buta chora, raiva, buta tirme de nervos. Gente na para acompanhar certas coisas. Dissa. Bom falar doca para tirar bom nome nessa coisa. Sônia Bárbara Cimedo, não vou ter o nome. Trovada de setembro. Bom, não quero falar nada, porque quem combina vai com o filho, vou falar por dar.
que alguém pode falar. A mim doca ninguém cana com minha filho para um situ. Anta mi Deus que tá por dar. Não é que está conta com outro. Nem se na vive na sopa bo. Boca ba comi, onka ba kubo. Mami nka tengo por dar ninguém. Que la menka tem nada lá. Bonoja. Nka tem nada. Ma bo fasta di doca, bo fala doca sina fasi diretos indecentes, suma aquila. Pachoma bo nome. Boca misti. Bo fala boca misti porque aquilo na mancha, bo aquilo é uma imagem para boss. Ina queima, bo ina acaba com bo conduta, bo cada conta, bo sinta bo na ri. Você vê, então na que economista na mão de doca. Doca rokuna pisca para binca 10 pis. Doca sinta ba com canoa cheio e sinta lá na perau. Mistoja. E conta como é a escola. E vai nem sinta na carteira ele, lógico. A voz agora vai enganar doca. Vamos para doca confessar que o doca não confessa, se doca tem dúvida, até de se cabeça como ele doca. Doca não tem que alguém não vem confessar. O único que é que bardade que doca na papia para boa acreditar como minher com padil. Que é o único bardade que doca tem, que é lá boa acreditar. Tudo que é que doca na papia, que prova que boa na pera. Boa hoje que não vem acontecer, ali na conta você mentira leos. Vou cortar parte boa acreditar. Doca na guerra contra boss boa hoje doca. Doca na kunsa chantageia boss boa hoje doca que doca boa fala que mentirosa de preto. Não vai bancar essa chamada nem número de chamada. Mami, conta boss leva tempo na conta boss. Perante isso aqui, pensai, vai descansar por caminho, vai ali na dele, na pedilinha, pensai vai dita. Na minha lar, na minha cama confortável também. Para minha paba falar, ma, a mim me encanta cozinhar, que é verdade. Maguinenses bona arrepender amargamente para a bosco na seguir doca, a bosco na acompanha doca, acabou partilhar vídeo de coba mal de doca, porque bota põe na boa página de Kuma, a bosco boca tá compactou com palavras obscenas, então aqui vem na papel palavras obscenas contra outro gentes, vou partilhar, como é que ela tá chamando? Não deixa de lá, não deixa, dá, mantém-se. Bom. Como é que ela está chamando? A mim? Não fala como? Nunca gostei de palavras obscenas. Na live, nem para falar porra ou merda, vou desculpar, nunca gosto. Mas se matam agora de fulano que falar, pior do que aquilo bem partilhar na minha página, minha gente. Vou contando. Vou contando, minha gente, não sendo honesto com nós, não sendo franco com nós próprios, minha gente. Como é que ela está chamando? Quem que não falei que essa aqui página de doca? Quem que não falei que essa de quem que doca? Quem que não falei que essa quem que tigre de Malásia? Quem? Contande. Quem que doca na põe nessa página os que cano olhar? Isso é marmando com tecunda? Quem que se dono na põe com o mundo cano olhar? Nem se cego, tá olha quem que doca papel. Ona doca a val. A boss que está na seguidoca, quando fui doca, continua na calabantendade. A boss que partilha coisa de doca. Coisas de mal, e coisas de bem. Se coisas de bem, buta fala. Mas coisa de pior, mamãe seguinte na humilhado. Cunos de mamãe na coubado. Outro coubado de que lado, gente dizer que tô aqui cansa na cinta. E costa assim. E casi de que aqui na coba. Mister vomitar. Me fica triste, mister chora. Cuno de mamãe tá fede. Cuno de mamãe de que outro lati. Cuno de mamãe em casa de que. Cal cuno de mamãe com mais riso de que cuno de mamãe de outro. Calia com cuno riso. Calia com cuno c'era perfume Dolce Gabbana. Calia com ovo coglion berquilo c'era sabe. Calia. Que cuno, com fede, que na cobado, que cuno. A voz própria que na coba, que cuno. Lá que você sai. A voz você sente sabura de que cuno ainda. Para você sair para vir cobado. Porque lá que você sai. Boca tem vergonha. Uma vergonha. Shame on you, people. Tem nojo de voz. Sinta para a bunda de minha. Coba. Coba cuno de minha assim. Coba bunda assim. Você aí aqui bunda. Bu cabeça que sai lá primeiro. Bu boca, bu ujo, bu nariz que sentil primeiro. Bu boca que limbil, que cai dentro de bu boca para bu sair para bu coba.
Ika tem kuno ko tachera sabe, ika tem kojon ko tachera sabe, ika tem kuno ko kata tira líquido, que tem que tirar líquido para ele purificar, para moja, porque se assim se dono na molostra de natureza. E uma vergonha que pode descrever natureza na sua totalidade. Ainda mais para um homem. Mulheres na toca palmo, é na manda gosto. Então ele fala, calha que não é giro. Calha que é povo de Guiné na corda para a realidade, para giro, para esse que tem. Mas não cobrado. As, vai ter não, vai ter. Alguém de lado de lá, gente de 15, por para bater uma para bem sinta para coba cuno. Que é que você não coba que coba, mas e acaba para bem fazer outro direto como é que na coba já. Tudo bem. A boca tá sinta para coba minha com coba cuno, botar rebaixa a cabeça outra pir respeito, ninguém que diz dar o balur lá na rua na hoje ainda desprezão. Então acabou e desprezíveis. A voz que tá sinta para coba e desprezíveis. A voz que tá coba maricas, maricão, quem maricão diz Doca diz a vida privada do número se só vai embalar em paz. Focar naquilo que é essencial. Vou juntar com Doca. Para buscar coisa na mão de Doca. Boca tá dando conselho de como vida privada de que as cantas. Para focar naquilo que é essencial. Para ter documentos comprovativos e tudo que aqui fala. Para depois que não faz. Vou falar isso. Vou contar aquilo lá. Você não conta vida privada. E normal, se tem essa opção sexual e gosta de tomar no buraco de ozono, que é esse problema para Deus dar a sua saúde e fazer responsabilidade. Não tem nada contra aquilo. Se contra que outro lá, Dona Flora, se dois maridos lá e que outro, que é esse problema. Pode deixar vida privada de políticos. Pode deixar conversas. Pode deixar várias privacidade. Nunca, não tem uma solução para Guiné-Bissau. A não busca solução para que país. A não se vê como está lá por via de armas, conjura de militares e de golpe e cinta. Não de que de cinta. Não fica triste, nós tudo. Porque foi legal. Ele golpista, não está triste. Mas que é que o bunda que está entrega lá para fazer o caráter de meia-noite tem a ver com o país? Que? Que ela tem? Doca. Bota toma na bunda, nunca se que, toque tá cuspiu na cova de bunda. Doca, bumati. A bom homem para o papia aqui lá. Buca burgunho, sangue carapião, para o cinta, para o papia. Para o Coba, presidente da República autoproclamado, presidente da República, Zé Mara, cabeça que não me sinim fala assim, na malo na bem, e sinta já lá por caminho alguém, com respeito a que a líder fala na seguir, para não ser tal, embora minha ser tal. Para o Coba, que tipos de mal, eu pensei que não tem punição, doca. Além de abrir o olho, doca, não tem punição, e tem que botar fazer que tá capireu. Mas esse, doca, esse não saiu, só uma cuba na olho de galinha. Essa saiu por pagar, a geração não paga, a linha yanka na chora. Vou ver mais teatro de yanka, pipoca só que falta. Bata burgunho. Manda pra gente olhar com bacança, assim. Cansa. Na yanka, figa canhota. Figa canhota na yanka, brusco do boca. Padoca mostra pra gente se não nasce que é que não nasce? Não mate o jona com dinheiro do povo, conosco. Nós com ele junto. Não nasce que. Olha, buna ostenta na viajar na avião, vai bem, buna para menino, buna sustenta com dinheiro do povo, miles e miles de euros na conta. Não mate o naya, tipo respeito. Respeitando. Não nasce que. Que não nasce que é o problema a boca doca. Que é o problema lá a boca doca. Na yanka nunca mais acabou de rede social para bem fingir que ora lá de mar crocodilo. Na yanka porque me curto suma doca tá falando, se encontrar com o não for na yanka, e é só riba. Vamos mostrar como a mulher está parece meio junto. Na yanka, põe respeito na boca cabeça. Vou educar é gajo que tem educação. É calabante de doca, que ela pode fazer. Milling apoio. Fala como vou fazer direito. Que barre abrir lá, o põe calabante para sair na bunda molindade, para bater para como a gente mal, que tem indigna qualquer pecador normal, qualquer pecador que se vê que tem atitudes de homem, tem indigna se não fala ali, vai bonita. Doca tem 7 mil euros. Boa dinheiro tem. Boca apontar daqui sei que. Boca apontar daqui sei que na yanka. E toma 500 mil euros lá de coisa lá de baquerninho lá de baú mas só com embalo lá. Boca apontar daqui sei que. Dinheiro acaba. Dinheiro acaba. Horas extras. Na yanka. Bom. Meu filho coitado vai cobrar o banheiro.
coitado, tudo ora tá bom, filho coitado, ele que pobres, que loucoti, bianda na se boca, para pagar doca, para fazer povo mal, que eles que coitado na yanka. Filho coitado na yanka yami, ia boca na jubilo, e bu família, e bu filhos, que eles que coitado na yanka, bu filho que coitado, bu filho que coitado. Se vou furtar dinheiro do povo, tudo vou comer. Vou juntar com bandi salões, vou comer dinheiro do povo. Botar para o filho, coitado. Tira nome de filho. Buna queima. Tira nome de menino na boca. Porque a menina amanhã na grande na julgar na yanka. Essa na julgar porque não há vídeos estão no YouTube, ali não tem nele. Doca paga, logo a seguida aí paga, mas não tem nele, vai tudo. Gente está nele. Na yanka. Respeita a cabeça. Vou respeitando na yanka. Cria juízo. Na yanka. Bota sinta, boja bo mi sinta, ina junda se catarse sinusite, suma di ki uturla, suma di samba konya la di kapela, bunari na utru telefoni, bunari, bo mi na bibinte ginte materia, bunari, bo mi na cioranta famiglia di ginte lagrima di sangue na yanka, bunari, na yanka bukuno kamate ne balurde ki kuno di preta na yanka. Bubunda kamata chiera sabi di chi bunda di preta na yanka. Bunda di qualche altro mingerli con tutto rispetto na yanka. Bubito di cuno kamas gross, pai tene mal rispetto di chi no pitus di cuno na yanka. Buostra kama firma la di chi no ostras na yanka. Buomi kamas ta puber kilo na bubunda pa be matene ballur di chi no bunda. Katem bunda kamas utro bunda tene ballur na yanka. E katem filho como a filho de ninguém tem valor na yanka. Boko bang bunda sinho de na yanka toki contenta minha tá coba ma. Não. Ma bunda kama tem valor para racha. Porque bu mati o chabo mina racha gente bu junta que para racha na yanka bukana para buko ojal. Bu ojal bu compacto bu miste bu seta. Doka coba gente continua na coba gente osso também para gente ter pena de bo. Lágrima de crocodilo. Isso que era bom. Isso que era bom, chora lágrima de sangue na yanka, bo. Chora lágrima de sangue na yanka. Buna comendo pouco de abu massa. Pabia de escalabante. Pabia de escalabante. Ni minher que puri compacto, ni minher de verdade, dono de lar, mamé de família. Que fala com uma minher que tá com fome, para você ser do desgraça de que homem. Abo que responsável. Se você é calabante, continua calabante ndari. Abo que responsável na yanka porque bustava na lana bem bom. Abo que candireta é pouco torto, custa torto com jingi na yanka. Buna kumpunha, buna bai bubim. Bota uma conta de avião, bota uma conta de praça de Bissau. Ora que outro gente passa, bo jubi bas, bo ngunu bo sinta bori. Bo sinta na café para manhã, filhos de coitado na comer mundo de sita para manhã na se casa. Você como bo mi calabante, bo mi bandido, bo mi cabaco família, bo mi destruir lares, bo mi fazer coisas que tinha que ser feito. É anos e anos, boca travar. Na yanka boy ka colar minha. Boy ka colar minha na yanka. Na yanka boy mame. Que cunos que bunda que doca faz, buia abre cuno, bu padi, suma qualquer outra aqui na yanka, bu sinta, buia já lima ferragem, cobado na yanka, bu sinta, dona de bu filho na yanka, dona de bu filho, bu sinta yano, buia já lima que bunda da lima cobado, se tem bunda que cobado que bunda da lima, mas e que cobado, mas que doca cobado mame de outro se, e que cobado, porque se bu cobado grande de alguém, o trago na bem cobado. E triste para não olhar, para não tomar bom rede social, é Facebook, com facido, para não explorar de outra forma e transformar na guerra. Guinense só, caningue, só guinense, só. É um cabo sinta, dona de um filho covarde, prints tem todo tipo de nome. E covarde não é um cabo que fala nada. Bu filho amanhã na garante não, já que na yanka buka fala nada, buka tira doca nem mo caminhanta, que o coion de doca tem na yanka, que boca por ir cabaco doca. A mina tem delinquente, suma doca, desgraçado, suma es dentro de casa que cata trabalhar, DVD, que tá dito e dundado manta, tudo tá bem hotel na frio, calunia cobra mal, pedir dinheiro, para sustentar o abo, dinheiro de sangue, de fogo, anos tudo, bucinta na yanka, boca fala nada, bu prenha e sustentar o dinheiro de povo, de coitados na Guiné, tô com padi, dinheiro de coitados com barca aquele, bu bem padi, dinheiro de coitados, que bu usa, que bu cometer tempos, tudo, até a hosta. Na yanka. Buna falou que assim, decorou que tá saindo queria.
Orang kan mau doka trabalhando. Doka talanta na Inglaterra para me ser vai matar me. Não há gentes. Não há gentes. Não há homens. Não há bons imigrantes. Doca e que tipo, que tá dando nome de bons filhos, bons imigrantes, que vem buscar vida, tipo doca. Mau exemplo. Esse é cancro para a sociedade de Guiné. E cancro, e que nenhum exemplo na Yanka Botambica nesse sentido. Para que jovem lá na Guiné. Se eu falar em alguém de doca, eu me soma tal. Onde custava na Yanka? Na Yanka, onde custa? O chabu sobra na covado. Na Yanka, onde que a família está para falar? Na Yanka, papel com o homem. Na Yanka, você tem telefone inteligente. A família que tem telefone inteligente. Não de custa na Yanka, hoje o homem vai calunia. Domingo, Simões Pereira, toque vai para o tribunal com a primeira dama, para humilhar eles. E diga ali na cantar vitória. Você não de que custava. Na Yanka, dinheiro na chubi. Na chubi ba. Quem que vou comer? Se eu vou comer filho de dona casa de noite, para amanhecer, vou na ramação. E ela que está na consi. Mas pior na bina quanto essa os. Pior na bina. Pior na bina, Yanka. Vou começar a chorar na só. E kunsana so perante seguinte nisko de neko busu bisin len ko di jimis na papia tok solman sama nyana babus ka vida ko sun gasta pe ni numero nyamas Raul na sei do breve poi preoccupi se vai trabalho direto boa noite como gusta Bibia com calma. Yeah. Em cada tarde, que me só falar, que muito uma vai de atenção. Há muito tempo, muito uma vai atenção de Seco Sumaré, gente que acudeu. Muito uma atenção de Suzy, gente que acudeu. Muito uma de Doca, gente que acudeu. Aqueles que tomam Doca é fácil como bandeira, na fala como grande Doca como e senelado. Doca, o que a gente está falando como é tirar alguma informação de Doca. Doca, vou poder gostar dele, mas é burro. Ele também, e não faz força para ir tirar de que lado. Esse que vou papel assim, a mim tirar o chapéu, de que não falou como aqui encenação, que é assim. Muito bem, mas e que está direito, e que está feito direito, porque se bujuve, botou a ação como ir por parar na Yanka firmado lá. E com essa assim, logo na Yanka, falei na Doca, se você não fazer. E para cansa gente, bom. Que não falou só como tudo que quer passar que vai ser casama, mostra e papel. E se Doca nega lá, se uma que não nega como se socou, papel vai não que custa de bambiti pneu queima, ele primeiro alguém que defende se socou naquilo lá. Exatamente. E primeiro alguém que defende se socorro e falou como aquilo lá e mentira, e que se quer, e nega. E mesma coisa, se conversa com o Sissoko, está lá claríssimo. E eu sei que não consigo doca. Na contação, não sei no tempo de pandemia, ele quer fazer esse cálculo direito, e achava não como, e não faz esse negócio, e não tem esse coisa ali. E bem calhar, como, caos tudo está fechado, restaurante, nesse contra a pandemia que tem, e tá dificulta na botar bom coisa ali, como é próprio, bom negócio. Bom negócio. Gosto, campus está quente, e essa gravação que dado, que vaza assim. E está mostrando como de fato está difícil, e me sirva. E me estingou da Sissoko. Sissoko agora dinheiro, e só que ele está gravando, gente, assim que Sissoko grava também. Assim que Sissoko grava domingo, Simões Pereira. E panhar não clarinho, logo que panhar raiva que pode pegar com a mal assim, porque que espera banang kuma. E não descobriram, esse vai ser Kasama. E panhar sabe, e denunciar, doca si próprio como ele, papel que ele não descobriram, ficha cai. Logo e panhar raiva com essa cova mal assim, na cova mal com tudo. Depois é coisa de cova mal assim. E já está combinando um próprio com o Sissoko. Sissoko está falando como sumi se cova mal tudo como isso, porque Sissoko é degenerado também. E nessa certa só ele fala como cova mal, mas tira tudo que tem desse lado. Nisso cova mal que ele é canara. E ele fala ele. É só como se fala, não falou bravo para o trabalho. Abo
e se contribuir de uma maneira, budi fazer um curso não próprio de contra-inteligência, porque o estudo que fica uma conta de gente e também na parte não assim, suma coisa ali. Você fazer análise perfeito. Subu coitado, a boica ninguém é que tá respeitando. Ninguém tá levando uma conversa sério. Mas que falta de chamada da atenção em princípio, não sei, hoje o bai que sale Guiné, o querer que sale buna conta gente, buna papel assim, bota conta convicção, você ficou na falação assim como é gente e traidores, que você entrar nesse, ninguém se tá ouvindo porque que sale palavra de magro que tá ouvindo na código por vaca. E aquilo só. Olha, em que tem mais nada de falar, a mim não está contente de maneira que coisas na fazer assim. Esse tudo é rumo muito no lado, seria na chiga. Nem por dom que tem, tudo tem que estar condenado, punido, e metido na calabouço, que não metido na calabouço, que não fazer de outra maneira e fazer de outra maneira. Mas seria na chiga. Que ninguém preocupa. Seria na chiga. Obrigado, Preta Fish. Hora vai já, não lembro me vai trabalhar. E continuação de coisa ali, bom ano, porque não pode haver outro dia de ano passado. E felicidade para a vida e tudo de bom para você. Ok? Abraço. Tchau, tchau. Sim, obrigado. Soma que na conta na boss, que é com o bom Raul toca, porque tem gente que talestura diz que isso aqui é normal. Na início, não se como tem páginas ali, que está publicando nada de Dona Flor com seus maridos lá de leste. Não se vê de tudo, e tem mangas de páginas nas redes sociais. Ali na rede social, ali na Facebook, que está fazendo aquilo. Para qual motivo? Não se vê. Mas aqui que na segunda, a mim se vê, porque enquanto estava já voz de Nakuma, ainda me chega manga de família. Outra coisa que me estima é que sofrimento para a família de minha líder. Me fala badia kuma. Do que tarda colaborar com o Samba Conja de Cape. Hoje ambili enquanto voz kuma Samba Conja de Cape, com rainha lá de leste. Dona Flor, me fala voz kuma. Kila ninka vai ainda guiné. Tokum bai guiné bing, billing, pui boca ali, me fala voz kuma. Tá fazendo campanha de dia para não líder, de norte, tá mitileste, troca camisola. Verteado 1.001 pedra. A osmo de gente tudo lá na rede social na fala, Samba Conja de Cape, tá me troca camisa e vai fazer campanha de norte. Suzy Barbosa, tá troca camisa e vai fazer campanha de norte. Não conta você, não conta você. Não conta você. E coisas caminho papel vai já hoje na tisir já mas vem papel que. Não conta você como a mim, preta, não conta você como na bafa lá durante campanha que não estava na leste. Zé Mara cabeça tiga cau de coisa Dona Flor e toca porta lá na bafata. E fingi já pus seguranças lá. Enquanto você a história ali, quem que tem boa memória, não lembra. E tiga e entrar. E pinga naquela filha eles bossai. E entra. E vai que caixas de cala. E vai da Dona Flor na sua casa lá na bafata. Bem, então chama atenção, fala boa cudim. Tipo, mpiri sakur. Moja a mim vai campanha que minha líder, a mim tá fazendo questão de ficar atrás na caravana, fica na metade, fica atrás. Moja onde que pega, micro que esse cara de Santana. E devia falar a minha filha de Maimuna, como a minha guinense, nerva que lora indo romo e sinta perto da primeira dama, coração tá dentro. Mas quem que não vi? Ninguém que não vi, ba? A mim que me estou perto da primeira dama. Mas ninguém que não vi. Samba Conja de Cape, segundo de trás e na fuma. Chaminé, com esses grupos. E que está bem diante, porque eu já, ele chiga. Porque inclusive eu já não chiga, diz que esse nome de Kita Banca já. Vai próprio da primeira dama contrada para chigantar. E na finge. Diz que esse nome de Kita Banca sai de ideia, você não tenta lembrar assim. Mas não vim por vídeos, porque não tem vídeos. E passa tanto coisas. Unta banca que eu vou falar com uma abo, Kita Banca Jovens do Centro de Juventude, computadores puros, lá diz que esse nome de Kita Banca, ali na pirre, com nome diz que se mas na pul. Como é que não líder, em camisa chigala, como é que não líder na chiga, porque coisas gostas passam, não tem que conversar. Para recebido para uns e que recebido para outro. Não é cabo, vou falar com uma botana de controle. Não é que vou falar com uma, vou comprar bacias, vou comprar banheiras, centros, fazido luz puro, vou não entender. Unta banca de parentes mandinga, não me candice que tudo que sapudo, como é que é possível para a líder na passa lá, outros que não jubir com bom outros não jubir. A mim nem tá banca na paunca, nunca falarei.
ainda que pedido. Nunca falei. Mas se encontrar fazer bom trabalho, não fazer bom campanha lá. Na cada 10 som que não fala não. Mas aqui não vi. Que elas não, de que como faz? E que faz isso? Toma microfone na papia. Cínica. Enquanto a voz lhe ao alto de como estragadora de lares. E misti. Não líder, eu estou desculpando. Lê que na cabancana passa lá. E me estilba. Que ela fala a minha casada, perdão. Não está casado e bem casado, mas não sai na ligou rebanada na James. Acabou para pancana fugir de coisa. Que ela fala a minha casada. Isso tudo faz parte dessa traição. E foi logo com a minha civil. Para informação fidedignas. Um cura em rede social. Preta papel não toque roco. E quem na cobra na mal. Tem outros na cargantando doença que não tem para morrer. Gente na cargantando doença que não tem para morrer. Para mim bem papel aqui lá. 3 dias. Ninguém. Não vai só. Que dia na chica? Dia que não abre jogo. Para contar voz no fundo o que passa. Que dia na chica? Para começar nunca falta. Que dia na chica? Garanti se alguém para ficar direto, mas alguém ou dois para ficar direto ali, para não acabar que coisa. Operação. Então se quer com minheiros, a mim mesmo para minheiros bem. Para contar, para falar, como é chamado? Para falar baixinha de doca, que tem que falar doca, para mostrar se descontentamento como bom minheiro, bom mame que está fazendo aqui faz. E que está fazendo isso até seduzinte para ficar porque na justanda linda. Pera, James, você me fala como é que está por esse tempo com gente de baixo nível, humanos. A nós de baixo nível, a nós que não dá o lição de moral tudo como minheiro. A nossa gente que acaba assim na Cuba porque não para pescar furta no governo. A nossos filhos de coitado que não para pescar mandar tudo porque não para trabalhar. Doca. Se boca se vinha papel foi segurança do Estado, permitem sonhar, irmã. Não na papel coisa. Trabalhar para Guiné-Bissau. Minha dona vai lutar e vai doca. Mas é que furta do Estado. Portanto, não é mandado Cuba para estudar. Destino tirano de não terra para vir terra branco. Não tinha que trabalhar. Não tem que sustentar no mame. E que lá que não faz. E a Bosco teve a oportunidade, boca mais nós, inteligente. Boca mais nós fosse bom com essa aqui sociedade. Boca mais, pelo visto, foi perda de tempo. E as que todas vão comer dinheiro de fogo. E que tá valeu. E que lá que acontece? Bom diploma, que valeu. Que bom tirano. Que bom papel tirano, que é furta junto, manda, você basta tudo, seja lá onde for. Que valeu, porque dinheiro de fogo. Minha irmã, boa noite. Boa noite. Não recebi universidade. Não recebi. Suma me tem manga dela que recebi universidade. Mas não há decri. Experiência de vida. Não vai ter onde eu não pude. Manga dela está assim, ela está falando, mas qual que informação de preto? Que é que preta faz? Que ela não interessa ninguém, que ela só a mim. Que desrespeito, que não interessa ninguém. Que ela não interessa ninguém. A oba está bem sinta bona lepsino. É que era kunsana. Bom, a minha disse ali porque chamou alguém, se deu no cabinho, ali na se cadija gelo, me se tisse 2, 3 gente como minha, como mame, na pedi boss, boy entra, boli, esse direito de preta, acabou tendo preto para nada. Quem que abre linha aí a mim? E abre linha para mostrar indignação. Alô? Boa noite. Boa noite, não cano eu. Qual o sucuro, mano? Eu esperando ser da luz. Tá. Kami vai entrar no de trabalhando, kami se vai entrar na direito, porque que coisas que muito gosta. Mas é bom para entrar um bocado, um papel sobre doc. Boa noite. Minha mana, como? Não adianta. Mas que está fazendo coisa sobre minha de doca, que não chora lágrima de crocodilo, mana? Como é cansa? E de para como males que na vacina rede social, ninguém canega. Se misticou eles pecou na coisa privada, para escrever eles mensagem porque se amigos na mensageria como mal. É males indecente que na manda assim na rede social e muito triste para nós. E muito triste a nós mulheres. Porque mal próprio, nem se acabou como mame do outro, o mame tá atinge. Porque às vezes também essa família, a nós que é tipo de males indecentes, está dando na coração. A boca por como alguém garante de que ela pecou se socorro pessoalmente, se na coba políticos, pecou eles pessoalmente, mas peca de um deles que se mame. É parece. Porque não estou entendendo coisa, às vezes estou fazendo coisa, estou entendendo como é bom, amanhã eu me sinto agora mal na rede social, mas está pedindo perdão. Que é vergonha. Yeah.
é vergonha, a mim dita nunca pude, porque a mim nunca acompanha se cusa ontem, mas hoje cusa os corpo quente, fala não, nunca pude só para entrar. E chocante. Corpo quente. E E chocante. muito chocante, e muito vergonhosa para nós próprios, mami. Bizarro. Para nós, mami. Porque sente-se ódio que está acabar. Esta diz ódio, é terra e não binali. Clica de nós, e tarde que seja, dia gasol na cabana avião, não me sirva não terra, que cara. E o indemnizado que tá continua, porque se atingiu, está atingindo o filho. Para toda a vida. E está atingindo a família. Porque ela se mame na quiteira, ele está ali. Eu trouxe que na cova se mame, se na junte ele tudo que se mame. Quem que se me que se mame pode passar amanhã, mais pior. E tá de corso. Tá. Ele se mame com a rede social, top. Ele tem que limitar com se na papel para político, se ir apoia quem não apoia é normal. Nós outros não estamos entrando com isso. Desde que está fazendo, não está comentar, assim é normal. Mas assim está como mal para garantir alguém. E muito complicado. Vida não está tendo vida, não anda que não está se amanhã de que não pode bair. Vida curto, gente tem vida curto goste. Porque a mim, bucana bem sinta, buco bang ujun tang kenya garante, sintene como que pode fazer, não fácil well. Sem dúvida. Não fácil well, sem dúvida. O tempo fala agora como um dia. Se não fácil, não fácil na pro filho. Então não tem que dizer, não can concila assim do já só, mas a mim que pode pedir pero desembocado. E por fazer direito normal, mas para é mal que na põe na rede social. Me se apontou uma coisa, me se colocou uma pergunta. Como mulher, como mãe, qual que é a boa opinião sobre o comportamento de sua esposa, Nayanka? É tempo tudo, tele. A mim, se suma a mim, não lugar de mim. Primeiro dia que dou a sentar na rede social, e como ela fala, olha, porque aquilo é humilhação própria para si, mulher. Porque a boca por isso, a boca outro mulher. A boca tem mulher, vai, pede desculpa na entrevista, mas e coisa que catada na rede social. Porque a boca subai, isso pode ter própria mulher, mas uma mãe que fêmea, botar limite outras coisas. Obrigado, mano. Porque a boca não acaba, desculpa para as pessoas, não acaba bunda de mame do outro. Se a boca própria de botar nele. Pede desculpa, não falar, mas essa maneira de conversa. Obrigado. A boca tem fêmea. A boca tem fêmea, não tem que dizer, não tem que dizer. Não estude aquilo, um filho de aquilo inteiro que não divide. Se eu fosse sentar lá, amanhã outro pode vir. E ser o pior, ou ser o melhor. E normal. E sua maneira que domingo sintau e cá sintau, outro pode vir e faz melhor. Ah, não, papel, guitos ativistas está papel na rede social. A mim está acompanhando poucos a par e passo. Par e passo não está acompanhando poucos a, mas nunca não havia mais indecente. Bota, vai para quem tu fala, você só botar fala, mas nunca vou como mal, vou juntar com você garante. Então ele também, ele é menino. Ele tem que limitar como famílias assim. E muito. Obrigado, mano. Coisa corta. E esse que problema que está na caule, minha gente. Nenhum mulher vai ter a idade que a lima tem. Para que se cuno cai. Para se bunda cai. Para que se pele descai. E flacidez. E idade. E humano. Tudo mulher naquela idade. Se o corpo tem que descair. Se pele tem que descair. Mas para você não copa. Bunda de mame de outro. Para a gente vir dar o benção. Porque o mame, mais cedo, sincera, de quem é mame de bosque na jubim, com todo respeito, com mame de que outros doca. Para tchau, doca, para tchau, é pupito de pumba. O Maru se socou em balão. Dia que o doca pui pena aqui, né? O Maru, chama. A mim se bomis, botar mandar bumburia. Mas não morre na minha verdade. Mas chama panjudo, para não pui doca na Medina, pito de pumba, se como anelinho fazer a paz com o pneu. Para não pôr doca, para doca pedir que povo perdão, porque que doca contribui no sofrimento. Doca ajuda destruindo, doca ajuda. Por escola que tem na Guiné-Bissau, gente na luta, coisa de greve, para professores pagar, para meninos da escola. E a gente pera para bolsa uma coisa só. E tem uma nova música aqui na Bumba, de nome de Saturnino, se nome é Saturnino. Yeah? Saturnino, na YouTube, pode ouvir, bona gostar de que música, boa escolher que língua, bona fazer. Bobai bojubi, boda gosto, tá bom? Saturnino com esse nome. Está na YouTube, novo lançamento. Mas pera riba, papai doca, pito de pumba na Medina. Para me preta, para me firma, boi chamang. Que é que nasceram para cair mais lá. Nesse aos não barcam vai guiné. Para onde doca na sofrer. Para doca sofrer, para pedir no perdão de joelhos. Para mim, povo. E cá pedir preta perdão, pedir povo perdão. Não dinheiro que vou comer. Males que vou ajudar. Mal que vou ajudar a contribuir. Na facina Guiné, a outra também para vir contar no quê? Doca na para vir contar no quê que na convencino a os quê? Que doca na vir contar? Doca já beijo, ora que vou falar vou me citrar um coisa e então já se ficar aqui planos.
Boko já se planos de montrondade como que áudio um casi que e áudio com njujaro na nunde. Que é áudio recente. Na falei rapaz, parabéns. Para maneira que teve coragem de pôr que áudio. Mas que teve coragem de firmar e repetir que áudio. Na falou obrigado. Yes. E para mostrar gente que caminho conta gente como para confia, para linha, para candianta, do que para boa já para bulunho suma coronavírus, para falar mantenha de longe a distância. Bom nega, bona tisi doca, bona tisi inimigo do povo, bona tisi ginko face, alguém que não deposita não confiança nele como ina tirano nessa calamidade naqui país bom misti aproximar de quila e a mim conta. Dia caminho já foto recente de doca com não amado líder ou com minha primeira dama, doutora Paula, e que dia que ela banha monsinta. Não parte para outro. Não parte para outro. Porque quem que está por Deus e que é pecador. Ou por Deus que por Deus manar. Agora, quem que chora então uma nação? Quem que faz uma nação mal, conta mentira de pés junto? Gente morrer de coração, gente cai ataque, papia desse é um único doca. A os na yanka tem cara sem vergonha para falar com uma. O cara piacia de doca. Justa cansado. Cansado já, cansado. Cansado doca, bata orgulho. E que? Bata orgulho. Mas trama gente já com Ok. Na fala boas ativistas de peixe essa doca menciona bom nome. Doca menciona bom nome. Suma hora que sim tava aqui tempo para cobrar no mal. Para te seguir nascer direto para cobrar no mal. Bom lembrar que aqui chama base cachurinhos. Fulano, tá fulano. Por parar, nunca sabe que. Assim que doca faz boss. Assim que doca faz boss. E leve-se boss. E chama boss tudo. A boss que chama bom nome, com todo respeito. Fulano lá. Ela que outro fulano. Não quer chamar nome ninguém. A boss não pode aqui direto. Vamos ao direito. De maneira tipo ele que na gere boss. Tipo ele que na da boss corda. Ele que na manda na boss. Do que calculista. Que lá que faz boss. Bom lembra nesse quintal na Guiné hoje cinta. E chama aqui senegalenses que rapazinho que tá transmitir direto de bandisalão da Guiné lá. Bom lembra? E cinta com que lá na firma. Bas que cachurinhos que põe nome. Tô aqui tá chama nome de Domingos Mosprera. Bom nem toma doca. Para boa aproximar de Domingos Mosprera. Para aproximar de primeira dama Paula. Juro não tá punha boca nem trombone. Nem na rede social. Lá aqui na fenha. Ah? Assim que doca faz boss. E fala boss como? Se página ficha. Ala fulano, ala que outro fulano. Porque tipo bota colo e tá colobra boss. Doca na mancha boss, doca na sussa boss, doca na pui. Bom nem perder confiança. O povo de Guiné tá na boss. Povo de Guiné fiança na nós. Não faz trabalho duro na rede social que não deixa para doca dar. Mbili na rede social, primeiro alguém que sinta ali para coisa de campanha domingo se mostra para Yami. Para abrir porta de outro gente para vir para não ajudar no país. Doca na dana boss, doca na dana trabalho árduo que não faz na rede social. Até ativista de 7 de junho, a nossa de guerra de libertação. Suma que não fala. A nossa de guerra de libertação, a nossa custava de fogo com canhão na rede social. Depois se bem reforços aguentas de 7 de junho. Bona de chapadoca, dana aqui trabalho. Bona de chapadoca, mancha boss. Bona de chapadoca, pui povo per respeito. Canto multidão que não leva ali com nós. Para manifestações tudo que fazido. Graças a quê? Graças a não boca. Graças a não boca, porque não mistique que bali para firma para nós tudo, para nós sofrer. Quando deixa para doca dar naquilo, doca na social boss, cusi calabantendade, doca na social boss, cusi direto de baixo nível. E tem que falar como nós que de baixo nível. Doca não vai universidade, mas boca mais inteligente. Doca não tem dom natural que Deus dá. Só amigo civil. Não está ditando de novo em cordão hoje com 50 boss. Bota por fião. Calabantendade, pui. Mancano toca aqui parte de Guiné, porque medo para cambim binhara, quem que caiaram.
Doca na queima, boa imagem na fala bolsa house. E tem gente, caminho se como um dia, nem se moja na ruancana fala mantém, mas grandes gente caminho tem na respeito e consideração para ela. Gente confia na nós, povo confia na nós. Não usa redes sociais, não abre o de diáspora. Não chama gente, tanto diáspora cima na Guiné-Bissau. Não fala gente para vir juntar com nós, para não apoiar, que é bom para que país. Bom, nem deixa para doca apanhar tudo e pôr na lixo, porque ele é lixo. E na bapa e bolsa na lixo. E na sua bolsa com cocô. Fulano, se na rede social ficharam, não é abrir outro. Ala fulano lá, ala aqui outro lá, ala aqui. Doca na mancha boss. Não fica para ali. Vou ficar direito. Não pensa que não seja ninguém na linha. Ora, vai em mangas e pedido ali. Mas vou sofrer. Vou deixar champanhe. Vou ficar bem. Beijo, preta. Fiche. Esta também. E não pense pedido. Nada que tem. E caminho como está cabral. Viva povo de Guiné-Bissau. Viva! Acabou de esquecer, vai YouTube, para ver Saturnino Gibas, Saturnino, não lembra o nome, coisa novo. Obrigado a você, que está ali. Boa noite a você, para Deus continuar a benção. Boa para mulheres, boa para dar gosto no vídeo de Doca de Cobama. Boa para dar gosto, boa sinta, boa pera. Que milagre que na pera para Doca faz. A mim que só gosta na pera na rede social. Que milagre! Não sinta não pera. Boa fica trito, boa fica com Deus. Para Deus abençoe tudo, mames. Tudo mingueiras, para Deus abençoe não bunda a nós mingueiras, porque lá não está pedindo o filho, lá que é pedindo também. Nada que tem. Donc, se deu, faça direto. Vou enfrentar. Se vou me ensinar a embarcar em Lisboa, vou enfrentar.